Fala galera, aqui é o pessoal do Sem Roteiro, eu me chamo Rafael. Eu me chamo Lucas e a gente está aqui para apresentar com o nosso professor Reginaldo. Boa tarde, professor. Boa tarde, legal meninos. Bom demais. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema de racismo e preconceito e a relação do professor com os alunos. Puxa a vinha. E professor, então, a gente vai começar com umas perguntas mais sobre o que te influenciaram a ser professor e depois a gente vai mais pro caminho da pauta principal, tudo bem? E, tipo assim, a gente gostaria de saber o que fez o senhor criar essa vontade de ser professor de química, para ser mais específico. Bom, boa tarde mais uma vez, muito feliz por ter sido convidado para estar aqui com vocês fazendo esse trabalho. E assim, cara, foi uma história muito louca. Tudo começou, eu não tinha o sonho, não tinha planos de estar na educação, de uma forma assim muito estranha, difícil até de explicar em que momento eu iniciei esse trabalho, porque eu já comecei a faculdade já adulto, né, já quase 30 anos, quando eu comecei, quase 30 eu acabei, eu estava com 25, 26 anos e comecei a faculdade pensando em trabalhar em fábricas, né? Uma parte industrial. Eu não pensava em ir para a escola, não tinha contatos com familiares de educação, nada disso. Mas aí quando eu estava na faculdade e precisei fazer o estágio, que eu pisei na escola, que eu vi aquele movimento pela primeira vez, acho que ali eu fui conquistado por todo aquele movimento e ali eu comecei a achar aquilo interessante. Isso tem aproximadamente 24 anos atrás. E depois daquele dia eu estava fazendo estágio ainda, foi em 2002, 24 anos atrás. De lá para cá eu não saí mais da educação, fiz os concursos, passei, engrenei na Secretaria de Educação e assim, eu vou até o final. Eu não me arrependo em nenhum momento da minha escolha em querer ser professor. Acho que foi uma boa escolha. E nesse tempo de estágio, quanto tempo que o senhor fez assim de estágio? 2 anos. E foi um estágio diferente da maioria das pessoas, porque quando você está fazendo faculdade, você faz um estágio acompanhando um professor, né? Você faz ali um estágio chamado de estágio supervisionado, né? O professor está dando aula, você fica sentadinho observando. No meu caso não foi tudo diferente. Quando eu cheguei na escola fazer estágio, na escola particular, aqui em Nova Iguaçu mesmo, aí chegando lá, a professora tinha se acidentado, aí ela saiu da escola. Aí quando eu cheguei lá, o diretor falou, poxa, eu preciso de alguém para substituir a professora, e só tem você como estagiário. Você pode fazer isso? E eu falei, poxa, mas eu nunca dei aula. Ele falou, não, é tranquilo, poxa, vai dar certo. Cara, eu entrei, sem saber o que eu iria encontrar nisso tudo. Aí tive a primeira experiência, eram 3 turmas, eu assumi as 3 turmas, sem ter a experiência necessária para a função, mas foi um pouco acho que foi muito da coragem, também pela necessidade que no momento eu tinha, financeira até, né, existia uma necessidade financeira de ganhar um pouco mais e eu entrei e recebendo, essa foi a diferença. Quando é supervisionado você não recebe, como o meu não era, eu comecei fazendo e recebendo, aí eu achei interessante. Acho que ser professor ainda ganha dinheiro, né? Era pouco, mas eu já via dinheiro, então ali eu já gostei da história. O senhor teve muita dificuldade assim nesse início de carreira? Cara, não, porque eu acho que a minha maior escola, eu sou um cara muito da comunicação, para quem me conhece sabe que eu gosto de conversar com todo mundo, né? Eu costumo me dar bem com todo mundo, porque eu tinha trabalhado durante uns 10, 12 anos no comércio. Então, trabalhando no comércio eu tinha que atender muita gente o tempo todo, então ali eu aprendi a lidar com jovens, com adultos, com crianças, né? Lidar com todo mundo. Então assim, quando eu cheguei na escola, eu não era um cara tímido, eu era um cara tímido até os 17 anos. E com 17 eu fui trabalhar no comércio e dali eu comecei a ver um monte de gente que tinha que atender muita gente durante o dia. Aí ali eu fui perdendo a vergonha e quando cheguei na escola, quando eu vi aquela molecada, aí pronto, eu me soltei ali, comecei a falar já com todo mundo, pronto, eu não paro de falar.
e falo bastante até hoje, né? Então, assim, isso não me trouxe muitos problemas, porque eu sempre fui da comunicação, né? Então, ali consegui buscar a molecada, puxar para o meu lado, trocar muitas ideias, eu sempre gosto de muita conversa e acho que isso deu certo. Mas isso é bom nesse desenvolvimento social, porque aí você já consegue ir para vários outros setores, se precisar. Sim. Então, assim, eles... Abre muitas oportunidades. Sim, eles confiaram nas minhas palavras, então tudo que eu falava, assim, e eu sempre entrei aconselhando, sempre dando ideias, puxando pro lado legal, pro lado do bem, sai daí, vem pra cá e tal. Eu acho que isso tudo me ajudou e tem dado certo. Até hoje continuo fazendo isso. E, tipo assim, aqui na escola, você trabalha aqui quanto tempo? E eu também gostaria de saber alguma experiência legal que o senhor teve, algum outro aluno que você influenciou a seguir o mesmo caminho que você. Daqui esse ano eu completei 22 anos aqui na Assunção. Foi minha primeira escola pública, foi aquele papo do primeiro amor que eu entrei aqui, vou sair daqui aposentado. E assim, tem muitas histórias bonitas nesse lugar, muitas histórias assim de muito orgulho desses alunos que se formaram, que passaram por aqui, de vários que eu já reencontrei e que eu fiquei bem feliz. E assim, tem uma notícia bem recente, de um jovem, não vou falar o nome dele, é claro, mas um jovem que entrou em contato comigo há poucos dias atrás pelo Instagram. Mandou uma mensagem: "Ei, professor, o senhor lembra de mim?" Aí eu entrei lá, vi o rosto dele e falei: "Sim, claro, legal." Aí ele acabou o ensino médio há poucos anos atrás, né? E ele falou assim, ele começou a história dizendo: "Professor, o senhor mudou minha vida." Aí eu falei: "Cara, o que aconteceu e tal?" Aí ele falou assim, ele não sabia o que fazer da vida. Era um jovem assim, uma estatura muito mais alta que eu, rapaz alto, forte até, e ele não sabia o que fazer. Ele falou: "Não, na minha casa não tem ninguém para me ajudar. O que o senhor..." Ele fez a seguinte pergunta: "O que o senhor acha que eu tenho que fazer da vida?" Pergunta difícil, né? Verdade. Aí eu falei: "Pô, cara, você gosta de esporte?" Ele falou: "Sim." Eu falei: "Você pode ter educação física, né?" Eu reconhecia, eu estava 3 anos dando aula para ele, eu reconhecia a dificuldade dele em aprender, então era um menino assim com bastante dificuldade na escola. E eu chamei para esse lado, eu falei: "Pô, e o esporte?" Ele falou: "Pô, não sei. Aí de repente deu um estalo, eu falei: "Poxa, cara, tem um curso técnico que de repente você poderia fazer, um curso técnico, ao invés da faculdade." Ele falou: "O que o senhor acha que eu posso fazer?" Ele pediu tudo que eu direcionasse. Aí eu falei: "Você pode fazer um curso de técnico de segurança do trabalho." Aí ele falou: "Pô, mas eu não conheço." Aí dei umas dicas para ele, e esse menino fez o curso que eu direcionei. E na fala dele, né, da semana passada, que eu falei com ele, passada ou retrasada, ele me disse que ele fez o curso que eu aconselhei, ele terminou o curso, já estava trabalhando na área, já estava ganhando dinheiro, e para a alegria dele, ele disse que já tinha feito a matrícula na faculdade, que ia iniciar a engenharia civil, que ele estava trabalhando numa construtora, técnico de segurança do trabalho, ele trabalha junto aos profissionais de uma obra, e ele fiscaliza, né? E esse ambiente da construção fascinou de tal forma que ele já engrenou querendo fazer engenharia civil. Então, assim, quando eu li toda a história desse rapaz, gente, foi uma história, assim, para mim maravilhosa. Para muita gente talvez não tenha sentido, mas para mim teve total sentido, porque eu vi um jovem sem rumo, né, para o futuro, não sabia o que fazer, mas eu percebi que ali existia um talento que estava se perdendo, ele não sabia o que fazer. E eu consegui conduzir para um lado legal, e ele atendeu, né, aquilo que eu falei, e fez o curso e estava feliz. E ele disse: "O Senhor mudou a minha vida." Então essa foi a história mais recente, né, e tantas outras que eu já tive a experiência, né, tive a oportunidade de ouvir de jovens que eu ajudei de alguma forma, direcionando, né, mostrando um caminho legal, né, que eles pudessem seguir, e eles foram bem sucedidos. Isso para mim é muito gratificante na minha profissão. Eu acho muito legal esse fato de professores, eles ajudam muito, fazem parte da nossa vida praticamente toda, né, desde o início, e eles ensinam, ajudam, e no final, quando a gente sai, sempre tem um apoiozinho dos professores. Eu, quando ainda estava na outra escola, eu tinha apoio também de várias professoras, me ajudaram muito. Eu também pratico alguns esportes, e aí eu acho muito legal esse apoio que os professores dão, porque eles estão sempre assim motivando, ajudando. E aí o senhor acaba, né, como o senhor professor, o senhor
literalmente constrói a vida de uma pessoa do que ela quer fazer, né? E o que você acha em relação a essas pessoas assim que não sabem muito o que ainda vai fazer, que já está praticamente já velho e ainda não sabe o que vai fazer? Na escola eu faço isso o tempo todo, né? Várias pessoas procuram essa orientação e eu faço, interessante, né? Eu faço esse trabalho, eu sou professor 24 horas, eu falo isso para as pessoas. Se você me encontrar no shopping lá, eu sou professor. Eu visto literalmente a camisa da profissão que eu tenho, em qualquer lugar eu sou professor. E no meio dos meus parentes, né, tenho muitos parentes, sobrinhos e tal, lá eu também faço o mesmo papel de orientar. Muitos sobrinhos, né, querem conversar, putz, o que o senhor acha, tal, poxa, não sei o que fazer, estou na dúvida, concursos e tal. E eu tento da melhor maneira possível ajudar essas pessoas, porque essas pessoas que admiram a profissão do professor, eles olham o professor como referencial. E assim, essas pessoas que estão próximas de mim, eles me olham como alguém que venceu. E eu me considero assim. Então assim, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que eu sou um ser humano que eu venci. Eu venci por ser professor, eu venci por chegar até aqui, porque tive muitos problemas na infância, na juventude, perdi muitos amigos, assassinados, né? Claro, na Baixada tinha isso na década de 90, e eu sobrevivi e venci sendo professor. Então, assim, para mim isso é muito gratificante, e eu vou sempre insistir que a minha profissão é a profissão mais importante do planeta, e ninguém vai tirar isso do meu coração. O senhor tinha falado que antes o senhor tinha começado a trabalhar com 16 anos, né, em comércios. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Isso. Foi uma necessidade que na época eu tive, né, porque eu perdi meus pais muito cedo, né, 15 anos perdi meu pai, 18 anos perdi minha mãe. Então, assim, foi um momento que financeiramente a gente estava precisando, e aí eu arrumei um emprego trabalhando meio horário, meio período. Aí eu trabalhava de manhã, estudava à tarde. Aí quando eu fui para o 3º ano eu estudei à noite, para poder trabalhar o dia inteiro, para ter um salário um pouco melhor, para ajudar a minha família. A ideia foi ajudar a família, né? Eu vejo hoje jovens que querem trabalhar, mas querem trabalhar, poxa, porque quer um celular novo, quer uma roupa diferente. Não, eu trabalhava porque havia uma responsabilidade sobre os meus ombros, que era minha mãe, que eu morava com ela. Então, assim, foi trabalhar para ajudar, para a gente sobreviver. Isso acaba sendo uma história bastante inspiradora, né, pro pessoal. Isso eu acho que muitas das vezes eu consigo ajudar o aluno, porque por pior que seja a história desse jovem, quando eu conto um pedaço da minha história, os alunos dizem, caramba, eu achei que a minha história era muito ruim. Estou vendo que o senhor já passou por situações parecidas ou até piores do que a minha. Então, assim, eu gosto de contar essas histórias, porque para o jovem hoje, às vezes, ele está desmotivado, ele não vê saída para muitas situações, e eu falo, não é possível, eu cheguei até aqui. Eu acho que agora, indo mais para a parte da pauta sobre o racismo, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais de boa, e perguntar, tipo assim, o preconceito, na sua visão, ainda é muito forte? Ainda não, é muito forte no ambiente escolar? Sim, e eu não sei quando vamos ter dias de paz em relação a isso. Eu já tive diversos problemas, inclusive com colegas, né? Falando coisas bem feias, tive problemas com professores, né? E assim, eu tenho a ligeira impressão que na escola particular o ambiente parece ser mais complicado, né? Na escola pública eu vejo um público muito mais, metade ou mais de negros, então o ambiente parece mais favorável, né, para fazer um trabalho, mas eu consigo tirar proveito de uma outra situação. Eu trabalho aqui em outra escola também, onde tem um número de alunos negros, um número bem alto, né, bem expressivo. E isso eu aproveito esse ambiente para usar da minha representatividade, para mostrar para esse aluno negro
que o negro pode ser professor, que o negro pode ser um exemplo para outras pessoas, e que eu consegui chegar até aqui. Não foi fácil. Não foi fácil, e assim, falar de racismo na escola, claro, eu vou sempre estar atento a estudo, né, para falar sobre o tema, mas fora da escola é um ambiente muito mais pesado. Porque na escola, assim, talvez vocês consigam entender isso, na escola vocês vão sempre me olhar como eu, poxa, ele é o professor Reginaldo, vocês me conhecem, né? Mas quando eu estou num ambiente onde as pessoas não me conhecem, aí é diferente. É assim, eu tive problemas em diversos lugares. É a realidade, né? Do Top Shopping ao Shopping da Barra. Então, assim, e eu sempre vou ter essa preocupação. Ao sair da minha casa, eu tenho que pensar para onde eu estou indo. Que tipo de roupa que eu tenho que estar nesse lugar para pelo menos não ter problemas. Então, assim, é um problema muito sério que está muito no coração de muita gente, e as pessoas são bem cruéis com as palavras, com as atitudes. Já ouvi muitas coisas pesadas em relação a isso. E assim, quando eu tive a oportunidade uma vez de trabalhar numa escola particular, eu percebi que o ambiente ficou muito tóxico, porque num ambiente com 40 alunos eu era o único negro. Então, assim, eu percebi que o ambiente na escola particular era muito pesado, porque havia um poder aquisitivo maior, eram muitos questionamentos que eu muitas das vezes observava e falei, pô, mas esse questionamento não tem nada a ver com a minha química. Eles queriam saber, acho que, outras coisas, né? Queriam, tipo assim, duvidar daquilo que eu estava falando, tipo assim, pô, o que esse cara está fazendo aqui? Esse dia que está me incomodando, né? Mas, e aos poucos a gente vai aprendendo, meter o pé na porta, dizer, eu estou aqui, eu sou o professor, eu vou te respeitar e exijo respeito, é ter um posicionamento firme, de ser contra completamente qualquer ato, qualquer tipo de preconceito. Não, vou bater de frente com isso, vou questionar, vou chamar a atenção. Porque não dá, a gente tem que dar um exemplo, a gente tem que tentar de alguma forma transformar isso aí, cara. Não dá. Racismo é mesmo um negócio muito chato, né? Sim. E na parte assim da profissional, o senhor teve mais complicação na parte em escolas públicas ou particulares? Cara, a escola particular eu trabalhei por pouco tempo, e assim, na escola pública eu já tive mais problemas. E assim, não é difícil de entender, por que na pública eu tenho mais problemas. Porque na escola pública eu já encontrei e continuo encontrando muitas pessoas com famílias desestruturadas, infelizmente. E essas pessoas às vezes rejeitam, não aceitam a autoridade de pessoas na sua casa, e quando ele chega na escola, ele vai encontrar um profissional que está ali, que representa a autoridade. E às vezes esse professor é mal compreendido, se ele às vezes fala de forma um pouco mais dura, ele é a autoridade, ele é o responsável pelas vidas daquele espaço. E às vezes esse aluno não consegue entender isso. Então, assim, já tive muitos confrontos, já tive muitos problemas aqui nessa escola. Nessa escola eu já tive problemas seríssimos com alunos, né, que beirou a agressão física. Então, assim, dos alunos em relação à minha pessoa, né? Então, assim, casos bem sérios nessa escola, tá? E por incrível que pareça, 2 casos bem sérios de meninas que queriam me agredir. Meninas. Então, assim, mas depois disso tudo, como quando direção e tal, quando a gente chamou, conversamos com famílias e tudo, aí o problema estava lá na casa delas e não tinha lá uma família organizada, estruturada, uma situação muito delicada, e a minha figura representava o que ela não queria ver. Então tiveram problemas aqui na escola comigo. Então foram casos assim bem difíceis, né? Chato. Eu considero golpes duríssimos que eu tive, que eu recebi assim na educação, que eu parei para refletir, fiquei um período em casa de licença médica, porque eu não tive condições de voltar, porque você fazendo o que você gosta, quando você sofre algo nesse ambiente, você fica traumatizado para voltar para aquele lugar. Então, assim, foram momentos difíceis para voltar com a cabeça erguida, né? Sabendo que eu fiz o que era certo, que eu não cometi nada de errado, não cometi nenhum crime, não bati, não agredi, não xinguei. Tudo isso eu ouvi. Fui xingado, fui ofendido, tudo, e voltei
com a cabeça erguida, né? E graças a Deus já tem um bom tempo que eu não tenho grandes problemas aí na escola. E o que a sua opinião, o que o senhor acha do racismo velado? Cara, o racismo é uma situação muito delicada, porque ontem eu estava num ambiente, numa outra escola, né? Aí a pessoa que estava dando uma reunião com os professores, estava ali e tal, mas no meio das palavras ela usou um termo que hoje a gente não tem que usar. Aí você fica na dúvida, pô, a pessoa é racista? Ou a pessoa usa essas palavras de forma, sei lá, sem pensar? Mas são palavras ofensivas ao negro. Então, assim, por que tem que continuar usando? Então, assim, são muitas situações. Então, tem aqueles casos das pessoas que parecem que disfarçam, mas tem aqueles que falam como um dia eu ouvi, a pessoa olhou para mim e me disse assim: eu não gosto de você porque você é negro. Então, assim, acho que é um golpe duríssimo que eu recebi. Isso já tem bastante tempo, mas eu lembro da cena, da pessoa, do nome da pessoa, e a pessoa não gostava de mim, e era isso e eu não sabia. Né? Até que a pessoa não aguentou mais ficar me vendo toda semana, a pessoa botou o dedo e falou que não gostava de mim porque eu era negro. Eu falei, caramba, gente, duríssimo ver isso. E assim, saí de cabeça erguida, eu falei, tudo bem. Eu namorava a filha dessa pessoa e ela era negra e não gostava de mim porque eu era negro. E assim, infelizmente a filha dela depois casou com uma pessoa que não era negro e esse cara batia nela. E eu fiquei sabendo, uma história assim, bem difícil, né? Aí eu pensei, mas o negro que era o cara problemático na história, né? Mas é difícil você ouvir isso. Você ouvir isso e ficar, caramba. Pô, de repente você, tipo, falar do Vinícius Júnior que escuta a torcida gritando, algumas coisas, não, você olhar na sua cara e falar, eu não gosto de você porque você é negro. Pô, parada assim, tipo, um soco no meu olho, né? É uma fala muito pesada. Isso não tem muitos anos. E até hoje as pessoas insistem nessas falas, em atitudes preconceituosas, racistas de verdade, em todos os lugares, né? Na mídia, em todos os cantos. As pessoas continuam com essas atitudes que são horrorosas. O senhor consegue nos dar alguns exemplos de racismo estrutural? Cara, são diversos. São diversos, por exemplo, vou contar um caso assim do filme que eu vi recente, onde, um filme maravilhoso, do Michael Jackson, que é sobre representatividade, onde na época, né, o caso que aconteceu, onde a música dele não poderia passar numa determinada emissora, porque o responsável disse que nessa emissora não tinha música de negro. Então, assim, isso está na estrutura do poder, isso está em todos os lugares. Aí hoje temos uma luta no Brasil. Pessoas que defendem cota racial, defendem pautas que, de alguma forma, tentam minimizar todos os danos causados aos negros, e uma parcela, 50% da sociedade que é contra isso tudo. Mas contra por quê? Porque os negros incomodam quando chegam em determinados lugares. Então, assim, isso está no DNA, parece que está no DNA dessas pessoas, que eles querem lutar para que o negro não chegue ao poder, não chegue em algum lugar, ou não saia da sua condição, muitas das vezes, de miséria que muitos vivem. E essas pessoas querem manter essas pessoas quase que escravizadas, né? E isso, quando você vai para o ambiente da universidade, é pior ainda. Quanto mais você sobe, você vê menos negros. Quanto mais alto você olha, caramba, sou o único negro aqui. Opa, não tem, caramba, só vai ter você. E você tem que estar ali marcando território e continuar a seguir. Não vai se espantar porque não tem pessoas iguais a você, não. Eu vou seguir porque você é o primeiro. É isso. Infelizmente é a realidade, né? Mas a gente tem que passar por esses momentos, né?
lá no seu início, quando o senhor estava no início do seu estágio, você passou 2 anos, você era praticamente um dos poucos que tinha na sua turma, né? Que era negro, ou tinha mais negros lá? Não, que na faculdade, minha turma começou grande, com 40, turma de química sempre difícil. Metade da faculdade caiu para 12, e 12 conseguiram se formar, de 40 para 12. E dos 12, eu era o único negro, por coincidência, eles me reconheciam, me chamavam sempre de caboclo, que eu era o único negro da turma, interessante isso. Meio que um apelido racista, mas tudo bem. Então, assim, eu era o caboclo da turma, que era o único negro, ambiente completamente diferente, como eu falei no início, né? Isso há mais de 20 anos atrás. E hoje eu tenho... Meu filho está na universidade, ele está apenas no 3º período, e ele falou: pai, todos os negros ficaram para trás. Ele está seguindo, ele é o único. Ele falou: pai, só tem eu na luta. Ele olhou, primeiro período, peneirou, foi embora. Segundo período, foram embora. Então, assim, aí hoje, 3º período, ele vê que o ambiente é bem desfavorável para os negros, porque eles vão ficando para trás por diversos motivos. Não estou falando de momento pela incapacidade, pelo sistema, pela dificuldade financeira, pela falta de, antes de entrar na universidade, o preparo, uma educação que não teve de qualidade, por diversos motivos, e chega lá às vezes despreparado e não consegue seguir aquele caminho, né? E é menos um que vai avançar, que vai chegar no topo, se formar, e vai só peneirando, vai só funilando e cada vez vai ficando mais difícil. E, tipo assim, o que seria a reparação histórica, vamos dizer assim? Cara, eu acho que eu gosto de usar esse assunto, né? E uma delas, eu acredito muito na lei das cotas. A lei, eu não fui beneficiado, tá? Eu estudei antes da lei, mas eu acredito bastante que ter um percentual dessas vagas para os negros é uma reparação. Então, assim, ter a possibilidade do negro ter acesso à universidade, o sistema de ProUni, que é uma bolsa que esse jovem vai ter direito, e muitas das vezes os negros são beneficiados. Então, assim, aí é o caminho. Claro, né, tem todo o benefício social, financeiro que é dado para as famílias, para que crianças não morram de fome, mas eu acho que esse negro ele precisa subir um pouquinho mais. Então, dar o acesso à universidade, né? Existem benefícios que esses jovens recebem na universidade, que é auxílio permanência, para que ele não desista. Então isso é uma reparação histórica que é necessária. Então tem que ser feito. Porque se você for analisar o Brasil, dá para dividir o Brasil em 2 momentos. E você vai se assustar com os números. Eu não tenho esses números aqui, tá bom? Mas se você for observar o Brasil antes dessa lei, número de pessoas na universidade, e qual a cor dessas pessoas. Aí você, depois da lei, número de pessoas na universidade, e qual a cor dessas pessoas, então temos números muito diferentes aqui. E depois do ProUni, né, que é uma possibilidade de acesso com bolsa, o número de jovens que ingressaram na universidade aumentou muito. E eu falo isso com muita propriedade porque muitos desses jovens eles saíram aqui da Assunção. Então aqui na Assunção sempre muitos jovens chegaram à universidade e muitos deles utilizaram esse caminho. Então essa é uma das formas de reparar, né, essa questão histórica, né, que é terrível, né? Não posso esquecer, não posso deixar de falar sobre essa questão, que a briga hoje no Brasil sobre o fim da escala 6x1, eu falo com muita propriedade que eu trabalhei no comércio, eu sei o que é trabalhar 6 dias e descansar 1. Eu não vou falar da vida, não, que eu já vivi, eu sei o que é. E pessoas acharem que os pobres que trabalham não precisam de 2 dias de descanso, porque essas pessoas ainda têm a mentalidade da escravidão. Aí achar que aquele que trabalha para ele tem que trabalhar até a morte. Não, você tem que descansar. Nem que ele fique dormindo o dia inteiro, mas ele tem direito ao descanso, né? Então, toda a sociedade parece que foi construída em cima da exploração do trabalhador até a morte. Não. O trabalhador tem que descansar também e viver. E assim, o que aconteceu para fazer essa reparação ser necessária, vamos dizer assim? Cara, eu acho que tudo isso começou quando pessoas conscientes
chegar ao poder. Então, assim, não adianta a pessoa que está no poder não ter consciência que isso existe. Então, assim, para isso, né, uma dica, né, uma orientação que eu sempre dou é: observe quem são as pessoas que vocês estão votando. Essa pessoa que está subindo, está chegando lá no poder, essa pessoa representa quem? Se essa pessoa está ali só para representar os ricos, ele não me representa. Eu não sou esse rico. Então, assim, se a pessoa está ali para lutar por uma reparação histórica, lutar por educação, por universidade pública de qualidade, por educação pública do ensino, educação básica de qualidade, por que essas pessoas estão lutando? Qual é a pauta dessas pessoas? Eu acho que é por aí. Pessoas que chegaram lá no poder com a ideia de eu quero mudar essa realidade. Porque observaram que a vida inteira, isso eu observo até hoje, não tem como ninguém... É assim, o negro viver sem observar isso. Isso é pesado. Chegar em qualquer lugar eu perceber que quem está varrendo tem a minha cor. Eu ver o cara que está ali na rua varrendo, 99% é a minha cor. O cara que está, sei lá, naquele trabalho ali, quase escravo, o cara tem a minha cor. Poxa, tem alguma coisa errada aí. Precisamos mudar, precisamos lutar para que essas coisas mudem no futuro, né? Porque senão o ciclo vai repetindo. Vai se repetindo. E assim, eu vou citar esse caso que é muito relevante. Meu filho participou do processo seletivo na Fundação Getúlio Vargas, numa universidade caríssima, que ele estava lutando por uma vaga, por uma bolsa, uma universidade que custou R$8.000 a mensalidade. E eram 300 jovens, dos 300 selecionaram 100 por nota. Meu filho ficou entre os 100. E eu fui numa recepção que eles fizeram para esses 100 candidatos, e tinham mais ou menos 300 pessoas no auditório, que cada jovem levou a família. Então eram aproximadamente 300 pessoas no auditório. E estava eu, minha esposa e meu filho. Meu filho foi o primeiro a observar. Ele falou: pai, só temos nós negros. Eu falei: estamos aqui. E assim, quando eu entrei no auditório, as pessoas não disfarçaram. Quando entramos, as pessoas olharam assim: caramba, o que esse cara está fazendo? Eu senti no olhar das pessoas aquele olhar de crítica. O que essas pessoas estão fazendo aqui? E assim, isso incomoda. E às vezes quando a pessoa é branca, a pessoa não tem noção disso. O olhar da pessoa em, tipo assim, julgar, condenar: pô, o que essa pessoa está fazendo aqui? E assim, e quando eu comecei a observar que eu estava lá sentado, quem estava me servindo era negro. Daqui a pouco a pessoa estava limpando o chão, o cara era negro. Passei pela porta, o segurança era negro. Aí quem estava lá se aproveitando e se divertindo não eram os negros. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada aqui. E eu sempre faço questão de cumprimentar essas pessoas, e a pessoa que veio me servir, e todos eles pareciam que serviam de cabeça baixa, e eu dei boa noite, a pessoa me olhou e tomou um susto. Boa noite, ele se assustou, tipo assim: cara, não tem um negro aqui nesse lugar. E assim, eu senti que em algum momento eu falei: caramba, acho que eu estou incomodando estar nesse lugar. Eu falei: não, mas estou aqui, né, por favor, não é mérito. E assim, muitas das vezes a gente tem que se colocar num papel de incomodar pessoas, porque eu tenho direito, eu vou chegar, eu vou me esforçar para chegar em todos os lugares que eu quiser. Entendeu? Na sua visão e na sua experiência, o que mudou e o que ainda precisa mudar? Cara, já avançamos muito. Já avançamos muito. Mas eu acredito que existem coisas importantes que precisam ser mudadas, principalmente na educação. Principalmente na educação, eu conheço pessoas, né, que estão fazendo trabalhos assim maravilhosos. Por exemplo, para iniciar na educação infantil, um trabalho antirracista lá na base, lá na origem. Então isso é o olhar da educação antirracista para as crianças. Agora, em todo o ensino médio tem muita coisa que tem que ser feita para reparar, principalmente esse jovem que não sabe o que ele vai fazer na vida. Tem que oferecer mais oportunidades, temos poucas oportunidades, tem muitas críticas a muitas coisas que acontecem. Por exemplo, se você quiser hoje fazer um curso técnico, por exemplo, de moda,
Existe, tá? Curso técnico de moda. Não existe em Nova Iguaçu. Aí se você quiser fazer um curso técnico de fotografia profissionalizante, de graça não tem em Nova Iguaçu. Mas se você for buscar na internet, isso existe fora da Baixada. E eu já questionei pessoas, eu liguei para pessoas assim, de coisas grandes do Estado, né, de órgãos assim poderosos, e eu ouvi a seguinte frase da pessoa, que eu questionei, eu falei, por que Nova Iguaçu não tem? Aí a pessoa falou assim, porque em Nova Iguaçu não tem pessoas interessadas nesse curso. Eu falei, pô, mas é claro que não tem, pô. Se não tem, a pessoa não vai procurar. Exatamente. E era assim, um curso interessante que poderia ter na nossa cidade, né? E não tem. A gente falou, não, na sua cidade a tendência é ter os cursos A, B, C, D. Eu falei, poxa, mas os cursos que esse jovem pode se profissionalizar e ganhar dinheiro, por que não tem aqui? Então, assim, existe esse lado também, né, dos governantes que esquecem da Baixada, esquecem de Nova Iguaçu, que é a minha região, nasci em Nova Iguaçu, trabalho em Nova Iguaçu, minha luta é em Nova Iguaçu, que eu vejo que muitas das vezes a gente fica abandonado aqui. Principalmente falta de cultura, de tantas outras coisas legais que o jovem hoje não tem acesso, porque na nossa cidade não tem. Então, assim, falta a boa vontade do povo, né? Mas, claro, isso tudo, quando você olha assim de cima, você parece que tem uma visão que parece que isso tudo é uma estratégia das pessoas que estão no poder. Manter o povo naquela situação ali para ficar com o povo na mão. Parece que sempre é isso. Ah, não tinha o povinho ali e tal, o povo ficar na minha mão dependendo da minha amiga. Não, não. Poxa, oferece coisas aí, mas aí se abrir os olhos do povo, aí essas pessoas saem do poder. Verdade. Sim. E, tipo assim, essa parte mais escolar, você acha que as escolas estão preparadas para lidar com essa discriminação? Cara, assim, o trabalho é feito. Mas não dá para garantir 100% do trabalho, porque nem todo mundo tem a mesma mentalidade. Entendeu? Então, assim, eu sou o professor que eu vou fazer o meu trabalho, mas nem todo mundo vai abraçar esse trabalho. Não, vamos fazer, tamo junto. Nem todo mundo tem noção. Tem um amigo aqui da escola, que eu não vou falar o nome dele, o cara assim, faz um trabalho muito sério, que é um professor aqui na escola. A gente conversa bastante sobre esse tema, né, racismo e tal. E ele é branco. E ele fala assim, cara, eu ensino muito sobre o assunto, mas eu jamais vou saber o que o negro passa diariamente, porque ele não é negro. Então, assim, uma coisa é você ensinar a falar do assunto sem você viver aquilo, né? E ele sempre falou, cara, eu nunca vou viver o que você já viveu. Mas ele falou, eu ensino para que pessoas não passem por isso. Mas são experiências diferentes. Eu falo, ensino sobre o assunto, mas eu vivo diariamente essa questão, né? Que não tem como tirar minha pele. Eu sou sempre negro em qualquer lugar. E qual seria o seu conselho para um jovem negro conseguir construir uma carreira igual a do senhor, assim? Cara, eu falo isso para eles. Aproveitem todas as oportunidades, todos os benefícios que estão disponíveis para você. Se esforce. Porque muitas das vezes você vai estar disputando vagas com pessoas de uma outra rede, principalmente rede privada, às vezes a pessoa com muita condição, que se preparou muito, e você muitas das vezes tem que disputar uma vaga com essa pessoa. Então, assim, eu falei essa semana, até aqui na escola, que é você imaginar uma corrida, né? Eu gosto de esportes, né? Pensar no atletismo, aí você vê que para nós, não digo não somente os negros, mas o pobre, o aluno da escola pública, a gente está numa corrida com obstáculos. E você está olhando para o lado, se você olhar para o lado, você está vendo que tem gente que está disparando ali na tua frente sem obstáculos, porque essas pessoas, elas não enfrentam os mesmos desafios que nós enfrentamos diariamente ao sair de casa, até você retornar. Não, os nossos desafios são muito maiores e muitas pessoas não sabem desses desafios, né? Só nós sabemos o que enfrentamos diariamente. E se a gente também depois for ver, tem pessoas que são muito mais capacitadas para conseguir, mas que não têm oportunidade, né? Também tem a questão da oportunidade. Tem pessoas que querem, às vezes não têm oportunidade. Tem essas também, muitas das vezes, que têm mais condições. Claro, a tendência é essas pessoas chegarem mais longe, se elas quiserem estudar. Só que essas pessoas com mais dificuldades, os meninos e as meninas, que quando a pessoa olha para o lado, olha para sua casa e vê que não tem, eu acho que ele tem um combustível a mais.
eu tenho essa ligeira impressão, que imagine vocês dois, se você for rico e você não, se vocês forem disputar alguma coisa para chegar muito lá na frente, você de repente vai ter menos coragem. Pô, mas eu já tenho dinheiro. Sabe que você vai vou estudar, agora 20 anos. Aí você vai dar uma escoradinha, pô, eu não dormi agora. Ah, meu pai tem dinheiro, eu sou rico e tal. Agora você não olhar pro lado e falar, caramba, na minha casa ninguém tem dinheiro, pô, eu só tenho é isso. Então, exatamente, meu combustível é esse, então não ter, né? Não estou dizendo aqui que não ter dinheiro é a beleza, vamos viver sem dinheiro, não é isso. Mas essa pessoa com algumas ausências, eu acho que naturalmente ela desenvolve uma força ali a mais para poder chegar, porque é a única esperança. Quando ele consegue alguma coisa, ele se agarra naquilo, é ali, filho, não larga, porque senão você vai afundar. O senhor pode explicar para a gente, então, a diferença entre racismo e preconceito? Cara, assim, com todos os termos bonitinhos, não vou conseguir colocar para você, para não ter nenhuma ali diferença, porque o preconceito fica muito mais amplo. Eu olho para ele. Quando fala mais em preconceito, aí preconceito em relação a quê? Então, assim, o tempo fica muito amplo, né? Tá. O preconceito pode ser em relação comunidade LGBTQIA+, tal, pode ser em relação racial, então depende, né? O preconceito em relação à religião do outro, tal, então o preconceito fica uma parada muito mais ampla. Então dentro desse mundo aqui, o racismo tá lá. Então assim, que é o que eu falo com um pouco mais de propriedade, que é o que eu luto diariamente. Os outros, claro que vamos combater todos, né? Não dá para aceitar no ambiente da escola principalmente que haja ali uma questão de preconceito em relação ao outro, porque o outro é uma religião A, B, C, não, o outro é assim, o outro é assado. Não. Isso não pode existir. No ambiente da escola, eu vou lutar sempre para isso. Não, preconceito zero. Né? Cada um tem sua vida, segue o teu caminho, cada um tem o seu. Você acha que essas conversas entre racismo e preconceito dentro das escolas pode gerar alguma mudança real na mente dos jovens e adolescentes? Sim, eu acho que é o caminho, conversar é o caminho. Muitas das vezes as pessoas não têm a oportunidade de conversar em casa. Né? Na escola você vai encontrar pessoas para tentar esclarecer, te mostrar todas as possibilidades, para que você possa agir até de uma maneira diferente se você ainda está agindo de forma assim, preconceituosa. Quando você abrir os olhos e fala, caramba, eu não devo tratar a pessoa diferente porque a pessoa pensa assim, de tal forma. Então a escola é o caminho. A escola é o caminho para isso tudo, né? E a escola hoje é um ambiente que é atacado porque a escola abre os olhos da pessoa, mostrar as possibilidades, e tem muita gente que está incomodada com a escola. Poxa, a escola está desvirtuando pessoas, né? Na verdade a escola está abrindo caminho, abrindo os olhos para que a pessoa possa ver o que está acontecendo. E enquanto a relação do racismo reverso, o que o senhor acha que pode fazer a pessoa acreditar nisso? Cara, tem gente que acredita, eu não acredito. Falou que sempre tem experiência para contar. Aconteceu isso recentemente, num outro ambiente que eu estava conversando, não aqui na escola, tá? Aí a pessoa me criticou assim, o papo era, poxa, meu filho entrou para o UFRJ, meu filho está estudando na UFRJ, e ele foi beneficiado porque ele foi aluno da escola pública, o aluno foi meu filho, estudou aqui, tá? Na escola pública, ele teve o benefício da cota racial, que ele é negro. E essa pessoa que estava na conversa, assim, eram umas 10 pessoas, essa pessoa me questionou, falou assim, poxa, mas seu filho entrou porque ele é da cota racial. Eu falei, sim, tem a lei para isso? E a pessoa não gostou, a pessoa falou assim, minha filha não entrou. Eu não concordo que a cota seja só para negro. Eu acho que assim, a cota tinha que ser para branco. Eu falei, pô, mas se cota tinha que ter para negro e para branco, então não é cota, então entra todo mundo que quer. E assim, essa pessoa, ela é branca e ela se sente injustiçada por ser branca. E essa pessoa termina desenvolvendo essa ideia de que a pessoa branca sofre por ser branca. E eu mostrei com todos os pontos onde eu disse para ela assim, os meus ancestrais de 3 gerações aqui atrás foram escravizados. E essa pessoa falou, mas os meus trabalharam na terra porque vieram da Itália. Eu falei, legal, eles ganharam terra do governo. Eles apanhavam por isso? Eles tinham terra, ficaram ricos.
Eu falei, os meus foram os escravizados, então aqui tem que ter uma reparação, né? E ela mesmo assim, ela não se contentou e ela achou que ela estava sendo injustiçada, ela acredita nisso, tá bom? Eu não acredito. Não que, poxa, o branco é injustiçado porque o benefício é só pro negro, a pessoa não consegue ver que lá atrás alguém sofreu, muita gente sofreu, por um modelo de sociedade horrorosa que escravizou e matou muita gente no passado. E as pessoas querem viver como se, não, eu vou fazer isso hoje ainda. Não, tem que mudar. E tem gente que pensa dessa forma. Então, para mim, isso nem se encaixa na minha cabeça. O senhor tem alguma mensagem que o senhor deixaria para os alunos que enfrentam esse tipo de preconceito racial? Cara, é assim, eu falo sempre com os alunos sobre isso, que a gente deve combater sem violência, o combate com argumentos, temos que ler, temos que estudar, para que a gente possa ter argumentos para essas pessoas e não deixar que isso venha nos atingir, olhar para frente. Seguir, como eu uso uma ilustração bem importante com os jovens, logo assim que eu começo as aulas de início, que é para que eles possam aprender com a bicicleta, né? Que a vida é como andar de bicicleta, tem que ser para frente, tem que ser para frente. Olhar para os lados aqui, vão ter pessoas falando coisas absurdas, né? E muitas das vezes as pessoas falam por inveja, por tantas coisas, né? Por sentimentos sei lá quais, e às vezes essas pessoas se levantam, né? Elas surgem para nos atrapalhar, para que a gente não possa avançar. Já ouvi muitas coisas, não, mas eu não parei, não, é para frente. Lembrar da bicicleta, a bicicleta só anda para frente, a bicicleta não anda para trás. É seguir lutando, mas aí na minha família ninguém chegou. Seja o primeiro. É avançar, estudar, crescer. Que você seja o primeiro em qualquer lugar que você quiser. Não, eu sou o primeiro na aviação, que seja o primeiro. Você primeiro, que seja o primeiro. E para a gente finalizar, qual o principal aprendizado que o senhor acredita que a escola deveria transmitir além do conteúdo? Cara, nos últimos anos, digo 25 anos para cá, depois da pandemia, eu fiz alguns trabalhos, né, com os alunos sobre uma disciplina chamada de projeto de vida. Trabalhei 2 anos. E eu percebi que muitos jovens hoje eles precisam de esperança para olhar para frente. Às vezes eles não conseguem ver nada lá na frente. E às vezes falta assim um olhar, uma palavra de esperança para essa pessoa, tipo, não desista. Siga em frente, não desista. Às vezes em casa não escuta palavras legais, né? Eu trouxe até esse tema numa formatura aqui da escola, que eu fui chamado para ser paraninfo, e eu usei uma ideia que foi as boas sementes, um tema de uma mensagem que eu trouxe para eles, que é chamada de as boas sementes, né? Que tenhamos diariamente boas sementes para lançar no coração dos jovens, né? E essas boas sementes são palavras de esperança, de motivação, de ânimo, né? E não aquelas sementes podres, né? Que são palavras que muitas das vezes o jovem escuta, que muitos desistem até da própria vida, né? Então vamos lá, você consegue, estamos juntos, vou te ajudar, não desiste, vai pra frente, vamos estudar. A gente vê diariamente pessoas se perdendo a própria vida aí. E às vezes falta alguém para falar, não, vamos lá, segue aqui, aqui é o caminho, essa é a direção. E não desistir. Eu acho que, claro, mas isso tudo, né? Esse ser humano, que é um professor, ele só vai estar apto para fazer esse trabalho se ele também estiver bem. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem, né? Tem muitos profissionais que não conseguem, às vezes por não ter algumas coisas, mas se ele estiver bem, se ele tiver as condições legais de trabalho, eu acho que ele vai conseguir ajudar pessoas, né? Eu acho que mais ou menos por aí esse é o caminho, né? E claro, tem gente que está na educação e não gosta de estar nesse lugar, e é uma outra história, né? Eu estou e eu gosto, é diferente. Então os outros são os outros, eu estou e eu gosto,
E ao sair da minha casa, eu saio com a ideia de tentar fazer o meu melhor. O meu melhor, muitas das vezes, ajuda pessoas. É isso aí. É isso. Então esse foi o episódio, professor. A gente agradece muito a participação do senhor. Muito obrigado por tudo. O senhor deu bastante ensinamento pra gente. Quero agradecer também o pessoal que assistiu, que acompanhou esse episódio. Muito obrigado novamente ao professor. Se quiser voltar mais vezes, estamos claro. com os braços abertos. Se quiser fazer mais alguns episódios com a gente, o senhor fica à vontade, só falar com a gente. E é isso. Foi uma honra aí participar com vocês, tá bom? Valeu, professor. Muito obrigado, gente. É isso. Vou dar meu feedback. Os melhores episódios que